E depois vai estar disponível sim, tá? Eu vou colocar no YouTube para quem quiser acompanhar. E aí a ideia era falar um pouquinho mais sobre um tema que eu comecei a falar no, na nossa semana da logoterapia clínica, mas terminou que a gente sempre pode aprofundar um pouquinho mais. Então, eu achei que seria bom trazer um pouquinho mais para aqui, que é o tema das psicopatologias. Eu percebo, e eu vi também na caixinha de perguntas, né, que eu coloquei no Instagram, muitas dúvidas das pessoas com relação a isso. Vou trazer algumas dúvidas que foram colocadas aqui, inclusive várias pessoas tinham perguntado se ia ficar gravada, e aí vai sim, vai ficar gravada, tá? Então, depois, quem puder acessar, né? Eu sei que foi super de última hora, avisei hoje, então tem tudo isso que influencia, querendo ou não. Mas vamos lá. Bom, por que que eu escolhi esse tema, né? Por que que eu escolhi falar sobre psicopatologia? Porque, inevitavelmente, quem atua na clínica, esse é um dos temas que a pessoa vai lidar constantemente, vai ser atravessada e vai ser questionada. Naturalmente. E não só isso, os próprios consultantes que ela for atender, que ela se dispuser a atender, vão sim demandar dela algum conhecimento com relação a isso. E eu percebo que muitas pessoas que começam a ler um pouco mais sobre a logoterapia, se encantam pela teoria, se encantam pelos conceitos, elas terminam tendo um pouco de receio quando você entra no tópico psicopatologias, porque acha que a logoterapia não vai ter um olhar relacionado a isso, acha que a logoterapia ela não vai ter uma contribuição, né? A gente viu aqui ao longo da nossa semana da logoterapia clínica os diferenciais da abordagem, né? Principalmente com relação à clínica, mas a gente pode expandir porque a logoterapia ela também se aplica a outras áreas, né? Ela não é apesar de ser uma abordagem que nasce na clínica, ela não fica na clínica, né? Ela não fica ali presa na clínica. Então, a gente também pode pensar outros caminhos, né? Mas é importante, e eu me questiono muito, qual é o lugar que faz com que as pessoas se interessam pela logoterapia, mas quando chega ali no campo das psicopatologias, começam a ter um certo receio, começam a ter dúvidas, né? Começa a ter alguns, não sei se isso aqui realmente vai ser contributivo para mim ou não. Então, tudo isso eu fico me questionando. E aí, eu tinha colocado até alguns pontos aqui de reflexão para trazer aqui hoje, para refletir aqui hoje, né? Primeiro, como é que as psicopatologias elas foram observadas e quais foram os métodos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, né? E aí, uma coisa que é interessante a gente pensar é que ao longo do processo histórico, as psicopatologias, elas sempre tiveram muito envolvidas com métodos muito controversos, que hoje, inclusive, nem são métodos conhecidos como científicos, né? Então, por muito tempo, as psicopatologias, elas estiveram associadas a métodos que hoje não são mais reconhecidos como científicos. Então, acho que isso, não vou dizer que é uma mancha na história da psicologia, porque isso é o processo de fazer ciência. Você vai desenvolver, como não tem uma referência, vai se utilizando esse tipo de método até que cai em desuso, e que bom que cai em desuso, né? Hoje a gente já tem outros protocolos, né, muito mais adequados realmente para as demandas, né? Mas a história da psicopatologia está muito atravessada com relação a isso. Inclusive, isso justifica porque que até hoje a psicologia ela ainda termina estando associada, em alguns casos, a métodos que também não são científicos, né? A gente está vendo aí a grande discussão com relação a meu Deus do céu, me fugiu a memória. A constelação familiar, né? Que até o próprio conselho agora já vem emitindo parecer sobre isso. Então, assim, são questões que eu acho que agora a gente tem um olhar realmente muito mais criterioso com relação a essas psicopatologias. É importante ter essa atenção. Tudo bem, a gente entende, a gente consegue entender esse cenário, a gente consegue compreender que, de fato, a história da psicopatologia ela termina sendo muito atravessada por métodos que que caíram em desuso, que não são científicos, enfim, tudo mais. Mas por
que o olhar da logoterapia estaria dentro desse contexto, né? Por que que as pessoas olham torto em alguns momentos? Por que que elas acham que não tem eficácia? Eu lembro que, vez ou outra, alguns alunos meus eram questionados. Eles eram questionados por que eles estavam levando CID e DSM para a universidade, como se a logoterapia não fosse utilizar esses manuais, como se ela não fizesse parte das discussões acerca do que é e do que não é científico enquanto método clínico. E aí eu gosto muito de destacar sempre que Frankl, ele respeitava muito os modelos científicos da época. Tanto é que ele, inclusive, utiliza o termo que na época era científico, mesmo ele sem concordar, que era o termo neurose, né? No livro Teoria e Terapia das Neuroses, Frankl faz referência ao termo neurose, inclusive no título, não porque ele gostava, ele inclusive nem gostava desse termo, ele não achava um termo adequado, sobretudo na perspectiva da logoterapia, mas era o termo que era utilizado na época, né? Era o termo que tinha essa referência. Então, ele vai utilizar, porque se é o elemento científico da época, ele vai utilizar. Depois, né, de 30 anos da publicação desse livro, é que a gente tem uma mudança dos manuais clínicos que abandonam esse olhar psicanalítico, que era o que vigorava, e passam a se propor a ser um manual ateórico. Então, obviamente que a gente, enquanto logoterapeuta, a gente também se adequa a isso, a gente também se adapta a isso. Então, é importante levar isso em consideração. A logoterapia ela não está distanciada disso, ela não está distante das discussões sobre o que é científico, sobre o que não é, quais são os métodos que são adequados, quais são os métodos que não são adequados. Nós também atravessamos isso, nós também buscamos nos especializar nesse sentido. Então, assim, é super importante que a gente saiba argumentar quando questionam isso para a gente. Por que que você, enquanto logoterapeuta, está usando o DSM, está usando o CID? Ainda existe, e eu falo isso lamentavelmente, ainda existe uma visão, uma perspectiva das pessoas de achar que a logoterapia, por ser fenomenológica, ela é solta, ela é esfacelada, ela não, né? E não é a proposta, né? A gente não pode esquecer que a fenomenologia, ela é uma escola filosófica, mas a logoterapia, ela é uma abordagem clínica. Então, a gente precisa fazer adequações que se propõem àquilo que a logoterapia, enquanto prática clínica, precisa. Então, não dá para a gente dizer que o olhar fenomenológico ele vai ficar ipsis literis ali dentro da logoterapia. Ela vai fazer adaptações e ela vai integrar elementos junto desse olhar fenomenológico. E um dos aspectos que ela integra é exatamente os critérios científicos para se considerar o que é patologia, o que é um transtorno. Agora, a logoterapia, ela também não se distancia, que é o que diferencia de outras abordagens, né? A logoterapia não se distancia do olhar crítico a como essas psicopatologias são classificadas. Eu acho que isso que é importante, que muitas vezes falta esse olhar crítico em muitos profissionais. Eu não vou dizer abordagens, porque eu não acho que o problema está na abordagem, eu acho que o problema está em quem pratica a abordagem. Muitas pessoas que ainda mantêm essa guerra de abordagens e tudo mais, elas elas nos direcionam a acreditar que a logoterapia está distante dessas discussões. Ela não está diante dessas discussões. A logoterapia congrega dessas discussões clínicas. Então, a gente acompanha todos os manuais e todas as discussões de manuais clínicos, CID-11, DSM, a gente utiliza o diagnóstico utilizando esses materiais. Se a pessoa de fato estiver enquadrada, se ela estiver, se os seus sinais forem correspondentes, se os seus sintomas forem correspondentes àqueles transtornos. Mas ela não se isenta de um olhar crítico com relação a esse processo de diagnóstico, e que, inclusive, é super importante esse olhar crítico para o fazer ciência, para o se desenvolver. A gente vivencia um período de profunda patologização, né? Tudo é visto como uma síndrome, tudo é visto como um transtorno. Se a gente não tiver um olhar crítico para a maneira com que a sociedade percebe os processos de sofrimento, como é que a gente vai avançar nesse sentido? Como é que a gente vai crescer nesse sentido?
Então, muitas pessoas simplesmente vão ali engolindo aqueles protocolos que são colocados, aqueles critérios diagnósticos que são colocados, mas elas não se propõem a pensar criticamente acerca daquele contexto em que está inserido. A gente vê ao longo da história de classificação diagnóstica muitas mudanças. A gente teve transtornos classificados nesses manuais que hoje não são mais considerados processos psicopatológicos. O exemplo mais claro é a homossexualidade, né? Que por muitos anos foi ali enquadrada enquanto patologia. E hoje a gente já tem evidências assim, mais que suficientes de que ela não deveria ter se enquadrado nesse lugar. E se não fosse esse olhar crítico, científico, de questionar, de problematizar o que é que está por trás disso, né? O que é que existe nesses processos, isso também não teria acontecido, essa mudança não teria acontecido. Então, esse olhar crítico das psicopatologias, ele é importante, mas isso não significa que a logoterapia está isento desse lugar. Então, me surpreende muitas vezes quando as pessoas pensam por que a logoterapia tem um olhar diferente das psicopatologias? E eu digo, tá, diferente, vamos entender o que é esse diferente. Esse diferente, ele numa postura de refutar, de negar o que já foi avançado cientificamente? Não. Não porque o logoterapeuta, ele se baliza nesses manuais, sim, nesses critérios. No entanto, a logoterapia ou os logoterapeutas, né, em tese, eles assumem esse lugar crítico com relação a essas discussões. E é o olhar que nós precisamos ter. Então, assim, uma coisa que é importante, né? Se a logoterapia acompanha essas discussões psicopatológicas, essas discussões científicas, por que que muitas vezes é colocado, né, que ela não tem um olhar válido cientificamente? E aí, gente, eu sempre falo sobre isso, provavelmente quem tem alguém aí que já me acompanha há algum tempo, sabe o que eu estou falando, porque sempre que eu posso eu destaco isso, mas esse é um processo que existe lá atrás, muito atrás, quando Wundt é designado pai da psicologia e não qualquer outra pessoa que estivesse trabalhando com essa mesma perspectiva, né? E a gente tinha pessoas que estavam trabalhando com essa mesma perspectiva. Se vocês forem dar uma olhadinha no processo de história da psicologia, vocês vão ver que Wundt e Brentano estão ali bem próximos. Mas Wundt é considerado o pai da psicologia porque ele traz todo esse aparato empiricista, né, naturalista, diferente do Brentano, que já vai trazer um olhar mais existencial, mais fenomenológico, vamos dizer assim. Bom, ele não desenvolve a fenomenologia, mas ele influencia Russell, sem dúvida. Então, tem o dedinho ali de Brentano nesse processo. Então, desde o começo, a gente já tem esse processo de marginalização de tudo aquilo que não é determinado, determinista, reducionista, naturalista, positivista. A gente já vai ter esse olhar diferenciado. E isso persiste até hoje. Então, ainda se existe o olhar de que o que é fenomenológico não vai ser científico. E aí, como eu já disse, a gente precisa saber diferenciar o que é fenomenologia enquanto filosofia e o que é uma abordagem fenomenológica. Ela tem influências fenomenológicas, mas uma abordagem fenomenológica ela não é a fenomenologia. Então, ela traz elementos da fenomenologia para a sua prática clínica, mas ela também traz outros elementos importantes. Tanto que Frankl tem influências, assim, de importantes autores, né, que contribuem na discussão sobre psicopatologias, como o Schwartz, enfim, como o Allers, que são autores muito importantes nesse sentido. Então, perceba que esse olhar da logoterapia não ser válido cientificamente, ele não vem só porque é logoterapia, não. Isso já vem muito, muito anteriormente, muito antecipadamente, né? Enfim, então, é importante a gente considerar que a logoterapia segue, sim, os critérios nosográficos dos manuais clínicos, né? O logoterapeuta que estiver utilizando... Lorena, eu adoro postar sobre ansiedade, depressão. Eu estou indo contra a logoterapia por conta disso. Não, de forma nenhuma. A logoterapia usa essas mesmas terminologias, ela vai usar esses critérios, não há nenhum problema com relação a isso.
né? Não é disso que se trata. Inclusive, eu ainda digo mais, não só a logoterapia acompanha essas discussões científicas, ela segue os critérios nosográficos dos manuais clínicos, como ela também está aberta, diferentemente de outros contextos, a logoterapia, ela está aberta ao uso de outras técnicas, que podem, inclusive, ter mais evidência, ou, enfim, ou ter uma boa evidência. Tem uma técnica X que ela tem uma boa evidência para ansiedade, mas ela não foi desenvolvida por um logoterapeuta. Não tem problema, né? O que importa é como você vai aplicar essa técnica na tua clínica. Então, não há nenhum, você não está, meu Deus, estou deixando... Isso é uma crítica, isso é uma questão que eu recebo muitas vezes. De algumas pessoas que ou estão em covisão, ou vêm para tirar dúvida mesmo no Instagram, e daí termina surgindo uma conversa. É o medo de não estar sendo logoterapeuta, né? E aí, claro, a gente sempre fala da importância de você se ater aos fundamentos, mas não é ficar só nos fundamentos, porque se você faz isso, você também não vai estar contribuindo para o desenvolvimento da logoterapia, né? Frankl fala sobre vazio existencial, mas a gente precisa atualizar o que ele escreve. Como é que a gente faz isso? Observando os fenômenos da atualidade que evidenciam um vazio existencial, né? Frankl falava sobre psicose. Vamos pegar, então, quais são os aspectos do que Frankl escreve sobre psicose que a gente percebe nesse contexto atual. Não só enquanto aspecto nosográfico, né? Não só enquanto classificação, mas enquanto experiência social mesmo, né? Quais são os aspectos sociais, quais são os condicionantes sociais que atravessam uma pessoa que lida com a psicose. A logoterapia também está preocupada com isso. Então, qual é o olhar da logoterapia para as psicopatologias? Não é ficar presa à psicopatologia. Envolve todo o aspecto contextual que envolve a psicopatologia, envolve um olhar crítico para a maneira com que essa psicopatologia ela é vista e é estudada, mas também compreende uma prática interventiva que foca nos sintomas, mas vai muito além disso, identificando também as potencialidades. Então, assim, se você atua com a logoterapia, você precisa estar munido desses argumentos, porque é quase que diário o questionamento do porquê você trabalha com esta ou não com outra abordagem. E eu acho que isso é muito, muito, muito problemático, né? A gente ter a gente está nesse meio, nesse contexto em que você precisa justificar, né, o porquê que você utiliza essa ou não outra abordagem. Não faz sentido. Eu acho que o que faz sentido é você utiliza métodos científicos ou não na sua prática. E ainda mais, eu ainda digo mais, que ciência você serve, né? Porque quando a gente fala, você usa métodos científicos, sabe? Que ciência que você está falando? Porque quando a gente fala em psicologia, não existe uma única forma de fazer isso. Não existe um único modelo para você fazer isso. Então, não existe um único padrão, não existe um roteiro. Então, é importante destacar isso. Então, a logoterapia, ela segue os padrões e as discussões atuais, ela acrescenta elementos de áreas diversas para tentar compreender o homem nessa complexidade e nessa totalidade. E, além disso, ela está aberta também ao uso de outras técnicas. Eu não consigo ver por que ela não seria aplicável pensando numa clínica. Eu não consigo ver por que ela não seria utilizável pensando nessa perspectiva clínica. E se você tem esse receio, se você tem dúvidas com relação a isso, se você tem inseguranças com relação a isso, nossa, eu quero trabalhar muito, eu acho linda a logoterapia pensando enquanto teoria, mas eu não sei até que ponto ela pode ser utilizada na prática clínica. Se você compreende que o homem, né, que o ser humano, ele parte de 3 dimensões, você não vai conseguir ver diferente. E a única abordagem que vai te dar esse subsídio para você é a logoterapia, que vai trazer esse olhar tridimensional. Agora, se você quer utilizar instrumento X ou Y, se você quiser utilizar técnica X ou Y, aí é tudo bem, aí é tranquilo, aí está aberto, aí não há problema. Existe essa possibilidade, existe essa abertura com relação a isso, né? Não existe contraindicação
do uso da logoterapia. Existe contraindicação de algumas técnicas da abordagem. A gente, inclusive, viu isso em uma das nossas aulas da semana da logoterapia clínica. Mas não existe contraindicação da abordagem, né? Ela pode ser utilizada em qualquer contexto, com qualquer pessoa, e você pode sim fazer utilizações de outras técnicas. Então, é importante, assim, a gente discutir e pensar sobre isso, né? Como é que a psicologia ela se insere no contexto atual? Será que o olhar da psicologia ele é puramente voltado para as psicopatologias? E mais, será que o olhar da psicopatologia ele compreende apenas os sintomas e outros aspectos? Porque quando a gente está falando de sintomas, a gente está falando de aspectos psicofísicos. Fato. Os sintomas eles dão conta de alguns aspectos psicofísicos. É só nesse lugar que a logoterapia vai se sustentar? Não. Ela vai compreender outros condicionantes, como é o caso do condicionante social, né? Além do condicionante psicológico, do condicionante fisiológico, né? Físico, enfim. Mas ela também vai dar conta de um outro aspecto. Então, a gente fala que a logoterapia é tridimensional porque ela percebe o homem a partir de 3 dimensões. Mas existe um elemento que está aí, que não está em nós, que é a dimensão social, que está na minha relação com o mundo. Então, a logoterapia compreende, né, esses três. Quando a gente vai fazer o estudo das psicopatologias, a gente precisa compreender os aspectos, sintomas psicofísicos, claro. A gente precisa identificar também o contexto social que essa pessoa está inserida, os condicionantes sociais que contribuem ou reduzem ou minimizam aquela sintomatologia, mas ela também traz esse olhar da potencialidade, e eu acho que esse é o ponto. Então, o olhar da psicopatologia não é apenas para a psicopatologia. Primeira coisa, é olhar para quem sofre aquela psicopatologia. E, para além disso, por nós olharmos para a pessoa e não simplesmente para a psicopatologia, é que a gente consegue investigar e investir também nas potencialidades, que elas precisam ser reconhecidas de forma única e irrepetível. Eu não posso pegar uma potencialidade e distribuir para todo mundo, dizer assim, todo mundo vai poder fazer isto de forma igual. O protocolo é isso. O protocolo é eu considerar que isso aqui vai servir para absolutamente todo mundo. É claro que, quando a gente fala de técnicas e técnicas que precisam ser validadas, a gente precisa fazer esse estudo em uma larga escala, né? As pesquisas, elas demandam isso. Elas demandam a capacidade de generalização. No entanto, gente, estou jogando milhões de informações, né? Porque isso aqui vai ficar gravado aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir colocando, tá? Dúvidas, colocações, enfim, vocês fiquem à vontade. Estou aqui para partilhar, mas também para trocar. Então, é importante considerar todos esses aspectos. Nossa, me perdi aqui completamente no que eu estava falando. Mas, enfim, vou tentar retomar aqui o meu raciocínio. Deixa eu tomar aqui a aguinha. Então, tem todos esses... Alguém está levantando a mão. Vamos ver se é dúvida. Não é dúvida. Gente, vocês podem falar, podem levantar a mão, tá? Algumas pessoas estão relatando que não estavam conseguindo entrar. Pois já está tudo certo. Bom, tudo bem, mas vai ficar salvo. Bom, enfim, então, eu percebo, e no meu caso, aí falando de uma forma bem particular, né, que quando eu comecei a estudar, como todo mundo entra, né, no curso de psicologia, fica muito fascinado pelo estudo das psicopatologias e tudo mais, e a gente começa na universidade vendo muito psicanálise, né, a primeira abordagem que, em geral, a gente vai tendo contato e tudo mais. E sempre que eu me deparava com algumas abordagens, eu dizia, isso aqui tá legal, mas assim, tá faltando alguma coisa. Falta aqui alguma coisa. Não se apresenta tão completa assim para mim.
E quando eu conheci a logoterapia, claro, fiquei fascinada, né, pelo tudo que Frankl escreve, por ser muito aplicável, né, por ser muito, é, por trazer muito para nós, enquanto pessoa, né, mas eu sou muito cética, então eu quero ver como é que isso está na prática. Então, eu fui buscando sempre encontrar materiais, pesquisa, até hoje, inclusive, semanalmente eu leio artigos de pesquisas, ou artigos teóricos que sejam, mas normalmente artigos de pesquisa que validam algum conceito da logoterapia, seja num caráter clínico, seja num caráter social, educacional, grupal, enfim, vai variar bastante. Então é importante que a gente tenha esse olhar, né? Não é só a abordagem porque é bonitinha, não, é porque ela tem eficácia, comprovadamente eficácia, e tem um olhar para além. Todas as vezes que eu me deparo com textos da logoterapia, com textos de Frankl principalmente, eu vejo, nossa, olha o olhar dele aqui para o social, nossa, olha o olhar dele aqui para o educacional. Então, a gente consegue perceber uma aplicação muito ampla da abordagem, muito, muito além da clínica. Né? O fato de Frankl ter primeiro elaborado ali os conceitos e aplicando, e por trazer elementos existenciais, ela tem uma capacidade de aplicabilidade em vários contextos. Então, assim, eu acho que são coisas fantásticas na logoterapia que a gente não deve deixar de olhar, né? Na minha visão, claro, eu vejo nenhuma abordagem é completa, mas ela é uma abordagem que se propõe, porque realmente nenhuma abordagem é completa, mas a logoterapia, para mim, ela se propõe muito a isso, né? A dar conta dessa totalidade, e não só isso, reconhecendo a sua incompletude, ela abre espaço para conexão com outros pontos. Inclusive, a Josiana pergunta aqui, né? Que outras abordagens você inclui na sua prática? Josiana, eu não incluo as abordagens, mas eu incluo alguns conceitos de outras abordagens que são importantes. Então, assim, eu valorizo muito os escritos de Rogers, né? Eu acho que ele tem conceitos que são muito úteis na prática, muito, muito úteis. Então, a própria postura profissional, enquanto aceitação incondicional, a própria ideia de uma atualização do sujeito, tudo isso me atravessa muito e são conceitos que eu termino levando para a minha prática, sim. Além disso, me utilizo muito de técnicas e alguns conceitos também da Gestalt, que é uma outra abordagem que eu admiro bastante. Acho que a gente consegue fazer algumas conexões, sim, com a logoterapia, e uso muitos instrumentos da TCC, instrumentos livro caixinha, baralho, e faço adaptações. Então, o que eu faço? Eu sempre gosto de olhar no site da Sinopsis, né? E da Matrix, são duas editoras que eu gosto bastante do que elas produzem. E aí eu olho, o que é que tem aqui? Legal, gostei disso aqui, quero utilizar. E aí eu compro, né? Enfim, quando eu recebo, enfim, quando eu estava no Brasil presencialmente, eu fazia adaptações. Então eu olhava e pensava assim, nossa, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso construir aqui? Como é que eu posso integrar esse instrumento que, apesar de ter sido criado numa perspectiva da TCC, onde é que os conceitos da logoterapia se encaixam aqui? Isso, inclusive, era um exercício de eu testar o quanto os conceitos da logoterapia eram claros para mim. Se eu consigo aplicar um conceito da logoterapia numa situação totalmente diferente, isso mostra o quanto eu sou versátil, o quanto eu consigo ser criativa. Então, eu amo esses desafios, sabe? O João Roberto perguntou aqui: os canais de pesquisa que você busca os artigos seriam os periódicos como o Cielo, por exemplo? João, eu gosto muito de utilizar a PubMed. E aí, eu vou até colocar aqui para vocês, vou pedir licença para compartilhar a tela, porque eu mostro um pouquinho para vocês. Meu Deus do céu, não está abrindo aqui? Como assim? Consegui. Eu vou compartilhar aqui com vocês como é que eu faço pesquisas envolvendo a logoterapia, porque de repente vocês também podem pesquisar, tá? Vou compartilhar aqui minha tela, espero que vocês consigam ver aí. Pronto. Esse é o site do PubMed, eu vou colocar aqui no chat, porque quem quiser, para mim, assim, é o
É o principal, a principal plataforma que eu utilizo para fazer pesquisas. E aí, quando você abre, lembrando que vai estar em inglês, tá? Você pode colocar para traduzir a página, traduzir para o português. Eu vou fazer em inglês aqui, porque aí vocês já ficam condicionados, vamos dizer assim, a fazer a pesquisa, mesmo que a tela não traduza. Então, basta você colocar aqui os seus descritores, o que é que você quer pesquisar, né? Você pode colocar o logotherapy e pesquisa. E aí vai aparecer aqui, ó, vários resultados, né? Eu posso filtrar. Então, eu posso filtrar aqui para o ano, eu quero só artigo de 2023, ó, apareceu 4 resultados. Então, a gente tem aqui no PubMed 4 resultados. Não significa que esse ano só tiveram 4 pesquisas, não, é porque está aqui alimentado no PubMed só esses 4. Poderia ter mais. Se eu botar do ano 2017, já aparecem alguns outros, e aí você vai filtrando, né? Agora, sim, uma coisa também que eu indico... outra coisa que é importante, né? Nem todos os artigos, eles ficam disponíveis na íntegra, a menos que você... No meu caso, eu termino tendo acesso porque faço... Estou vinculada a um programa de pós-graduação, então a gente tem possibilidade de acessar as páginas das revistas científicas, né? Mas quando está disponível, ele fica aqui, ó, free article. Então, assim, artigo livre. Aí você pode baixar. Então, veja, aqui, ó, síndrome de burnout, os efeitos da logoterapia no sentido da vida, depressão, hopelessness, perda de sentido de vida, né? Não é nem roupa esperança, perda de esperança, né? Desesperança. Às vezes faltam as palavras. Enfim, então tem vários artigos aqui que eles estão livres. E aí depois, se você quiser, olha aqui que interessante, ó, comparação dos efeitos da terapia cognitiva e logoterapia na população idosa do Irã. Esse artigo, inclusive, é livre aqui, você pode baixar, clica. Ó, vai aparecer aqui para você, ó, os métodos, os resultados. Ó, olha que interessante aqui, tá, gente? Os resultados, ó, não teve diferença significativa entre os 2 grupos de intervenção. O que significa? Que tanto o grupo que recebeu intervenção da terapia cognitiva e o da logoterapia foram eficazes. E a conclusão, ó, o grupo de terapia cognitiva is as effective, é tão efetivo quanto a logoterapia em promover saúde para pessoas idosas. Veja que isso aqui quebra aquela lógica que muitas pessoas dizem, tá? A logoterapia não é científica. Isso aqui é um artigo que foi publicado, não deve... De que ano é? 2021, 2 anos de publicação, fazendo uma pesquisa comparativa, livre aqui para distribuição, enfim, e depois você também recebe alguns outros artigos que são similares, temas similares, que você pode pesquisar também, aparecem as referências, enfim. Gente, é bem interessante. Se eu colocasse aqui, então, não colocar logotherapy, but meaning of life. Que é importante vocês ampliarem, tá? Não pesquise só logoterapia, porque às vezes a pessoa tá pesquisando um descritor na logoterapia, mas ela não tá, assim, a referência tá lá, mas não é o main, o autor principal, né? Então, veja que tem outros artigos aqui também, né? Não sei se eu acho que eu nunca deixei colocando só logoterapia, será que eu já deixei? Tem pouco, não tem, porque, enfim... logoterapia não vai muito, não. Você também pode utilizar outros materiais, né? Algumas pessoas aqui indicaram Cielo. Até o Google Acadêmico você pode pesquisar, né? Sempre observando a revista, pesquisando a referência da revista, assim, né? Qual é o nível de impacto que ela tem e tudo mais, não tem problema. Comentaram aqui. A logoterapia é uma abordagem fenomenológica existencial, mas escuto de alguns profissionais que a mesma também é humanista. Eu sustento que ela é fenomenológica existencial. Ela possui essa proximidade com a humanista, mas não tem influência. Perfeito. Eu não sei nem qual é o teu nome, porque só está 3 pontinhos aqui. Mas você respondeu perfeitamente. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Porque, assim, o próprio Frankl escreve que
a logoterapia, ela não tem base no humanismo, gente. Ela não tem, assim. Frankl critica alguns autores do humanismo, né? Como é o caso de Maslow. Alguns autores do humanismo criticam Frankl. Então, assim, não tem base você dizer que a logoterapia ela é humanista. Ela não é. O que acontece? Existe um movimento que é chamado de terceira força da psicologia. A terceira força da psicologia engloba todas as abordagens que assumiram um comportamento crítico às abordagens positivistas. E aí a gente junta abordagens fenomenológicas, abordagens humanistas e abordagens existenciais. E é por isso, inclusive, que nas universidades, quando a gente vai aprender, a gente aprende tudo junto. Na maioria, eu tenho certeza que vocês na universidade viram tudo junto, num bolo só. Porque, como elas têm críticas em comum, são vistas como a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Agora, é inegável que Frankl ele tinha uma postura humanista. Ele era uma pessoa humanista, no sentido de olhar para essas potencialidades, olhar para o ser humano. Mas, enquanto influência, de fato, não é adequado a gente fazer essa associação, né? A gente tem que olhar para a logoterapia a partir do que ela é. Ela é fenomenológica existencial, ponto. Agora, se aproxima, claro, mas também tem pontos que não tem associação, né? Enfim. Olá, José Milton, do Ceará, estudante de psicologia, aluno da Unassal Mossoró. Que legal, tem uma grande amiga que é daí de Mossoró. Eu estou devendo, inclusive, visitas a ela, tipo, há anos, né? Há anos mesmo. Muito bacana. Então, assim, não hesite em colocar, não, a logoterapia não é humanista, ela é fenomenológica existencial. Frankl, a gente pode chamar ele de humanista pela pessoa que ele é, mas a abordagem não. Então, esses mores da hora, né? Os artigos, a maioria estão em inglês, eu não leio inglês. Gente, hoje já existem programas que fazem essa tradução. Então, esse artigo mesmo, e tem vários outros, que tem esse caráter comparativo, sabe? Entre logoterapia e terapia cognitiva. Tem outros que... tem um outro que eu li, que eu acho que inclusive está lá no Instagram, que utiliza os dois, que faz uma integração. Isso é muito interessante. Então, assim, se permitam nesse contexto, nesse cenário, e tem muitos artigos que ajudam esse olhar também para as psicopatologias. Bom, temos mais alguma dúvida, gente? Alguma outra contribuição que vocês querem dar? Obrigada, Milton. Muito obrigada. Fico muito feliz em contribuir. E contribuir também para essa ampliação de olhar, sabe? Não deixem, não percam, tá? Esse olhar crítico, inclusive para a própria logoterapia, tá? É importante isso, olhar o que Frankl quis dizer com isso. Será que isso aqui ainda voga hoje em dia? Será que isso aqui é adequado ou merece atualização? Porque Frankl, ele não é isento do tempo. Então, claro, tem conceitos de Frankl que são super atuais, mas tem coisas que Frankl escreve que a gente tem que olhar e dizer, isso aqui Frankl escreveu nesse contexto, mas hoje já não cabe, né? Então, Frankl escreve, por exemplo, no livro dele, Psicoterapia e Sentido de Vida, sobre o autismo ser um tipo de esquizofrenia. Você vai dizer, nossa, olha que absurdo. Gente, mas era o que na época era considerado. Na época, autismo era considerado sim, um tipo de esquizofrenia. Então, a gente precisa atualizar também. Não é porque Frankl escreveu isso lá na década de 40, 50, que a gente vai parar e dizer assim, não, isso aqui continua hoje. Não. A gente precisa se atualizar com o que é colocado enquanto aspectos científicos, mas os conceitos franklianos, eles permanecem. E eles, de fato, eu acredito que eles são atemporais. A gente precisa fazer atualizações, mas eles têm sim essa utilização. Então, não deixem de pesquisar, de ler e de olhar também criticamente, de questionar, né? Eu fico à disposição para dúvidas. E como eu já tinha mencionado na semana da logoterapia clínica, meu curso Logoterapia Clínica está aberto para as inscrições até sexta-feira, dia 20, né? Vocês têm mais 2 dias. Quem está interessado ainda não adquiriu, está aberto. É um material super completo, realmente, para quem quer compreender um pouquinho mais como funciona a clínica logoterapêutica, super didático, modéstia à parte, mas ele está super didático mesmo. E você recebe muitos materiais também para utilizar na sua prática clínica, como instrumentos, enfim, várias outras coisas.
Então, fico aguardando, tá? E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o curso, sobre a psicologia clínica, sobre a logoterapia, eu sigo à disposição nas minhas redes. Quem sabe já mandou mensagem para mim, viu que eu respondo. E para mim é muito bom essa troca, né? É uma possibilidade de conhecer realidades diferentes e pessoas diferentes em contextos diferentes que também estão se propondo a contribuir com a logoterapia. Bom, gente, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês, vocês estarem aqui, né? Mesmo assim, essa webinar marcada de última hora, foi maravilhoso. Eu espero contar com vocês em outros momentos. Um cheiro bem grande. Essa nosso webinar vai ficar salva e vai ficar disponível também para quem tem o curso Logoterapia Clínica, beleza? Temos mais dúvidas? Não. Ok, então tá, gente. Cheiro para vocês, boa noite, tchauzinho.